A dificuldade de conseguir remédios na farmácia do estado. Local para distribuição de medicamentos que, em muitos casos, são caros e não podem ser adquiridos pela população. Você dorme e não sabe como é que vai acordar, se vai acordar inchada, se não vai acordar, entendeu? Eu fico muito preocupada. A semana passada eu fui lá para ver se tinha chegado e não chegou ainda. No quadro de economia, as compras em grupo que podem diminuir o valor final para os clientes. Já essa embalagem pequena aqui, ela está saindo a quase 75 centavos em gramas. Então a gente consegue fazer uma economia bem significativa comprando um volume maior. Os preparativos para o Garanhuns Jazz Festival. O Festival de Jazz de Garanhuns acontece entre 1º e 4 de março e vai movimentar a economia local. E vem aqui curtir um carnaval de muita paz, de muita tranquilidade, de música boa, um carnaval em família. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Seu AB2 está no ar. Uma boa noite para você. A gente começa essa edição conversando com o Jaira Lima e Fábio Gomes, que estão ao vivo conosco. Boa noite, sejam bem-vindos. E aí eu vou falar com a Jaira porque a população tem reclamado da falta de medicação na farmácia do governo do estado. Não é isso, Jaira? Boa noite. Boa noite, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Isso mesmo, Magno. E essa reclamação ela não é de hoje, ela já acontece há alguns meses. Muitas pessoas aqui de Caruaru e região que dependem desta medicação oferecida aí pela farmácia do estado de Pernambuco têm sentido essa dificuldade. Vai várias vezes até o local em busca dessas medicações aí que são específicas para algumas doenças, muitas delas crônicas, e quando chegam ao local se deparam com a informação de que não há esses medicamentos. Então daqui a pouquinho eu volto para a gente falar mais sobre esse assunto, Magno. Combinado então, Jaira. Fábio, o que foi que você separou para a gente de destaque no nosso portal, G1 Caruaru e Região? Boa noite para você. Oi, Magno. Boa noite para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB2 de hoje. Magno, a gente aqui no G1 já está em ritmo de folia e hoje um dos destaques que a gente separou para trazer aqui para o AB2 é em relação aos horários das atrações do Carnaval dos Caiporas, lá em Pesqueira. As prévias por lá começaram no último dia 9 de fevereiro e as festividades encerram no dia 4 de março. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes e também os horários de cada uma das apresentações que vai se apresentar na Folia de Momo lá de Pesqueira. Magno. Tá bom, Fábio, obrigado para você, até logo mais, também para a Jaira, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais e agora a gente vai observar Caruaru pelo ponto de vista de uma câmera de monitoramento que está instalada na rua Rui Limeira Rosal e por essa câmera a gente consegue perceber aí a movimentação intensa de veículos, não é para menos, hoje é dia de Feira da Sulanca aqui em Caruaru, que movimenta demais nossa economia, atrai muita gente de outras cidades para comprar aqui os produtos produzidos no polo de confecções do Agreste, né, as roupas feitas aqui, e aí, claro, essa movimentação é bem intensa, quintas e sextas-feiras, nesse trecho aí que a gente está mostrando ao vivo agora aqui na capital do Agreste. Vamos mudar de assunto agora, uma criança morreu afogada no sertão do estado, e uma ciclista morreu atropelada por um táxi na região metropolitana. Confira agora os destaques do dia. Uma ciclista morreu após ser atingida por um táxi na manhã de hoje no bairro de Santo Amaro, no centro do Recife. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento. As imagens são fortes. De acordo com testemunhas, Luciana Guzmão, de 36 anos, estava numa ciclovia quando se desequilibrou da bicicleta e caiu na pista para veículos. Ela foi atropelada em seguida. A vítima trabalhava no Tribunal Regional do Trabalho e estava indo para o trabalho quando sofreu o acidente. O ciclista Tiago Sabino, que andava atrás dela na ciclovia, disse que o taxista que permaneceu no local não conseguiu evitar o acidente. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas o óbito já tinha sido confirmado quando a equipe de socorristas chegou ao local. O inquérito policial foi aberto para investigar a morte de uma criança de 1 ano e 11 meses. De acordo com a Polícia Civil, a vítima morreu afogada no município de Itabira, no sertão do estado. O caso foi registrado ontem. O Instituto Quest divulgou uma pesquisa sobre a aprovação do governo Raquel Lira. Foram ouvidas 1.104 pessoas no período de 19 a 23 de fevereiro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%,
A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Vamos aos números. Em julho, 53% aprovavam. Em dezembro, esse número passou para 54% e agora são 51%. Os que desaprovavam eram 42% em julho, 42% também em dezembro e agora são 44%. Não souberam ou não responderam, 5% em julho, 4% em dezembro e agora são 5%. Pesquisou ainda a opinião dos eleitores sobre a gestão da governadora. Veja. Em julho, 36% consideravam o governo regular. Em dezembro, esse número passou para 35% e agora são 37%. Os que consideravam o governo positivo eram 31% em julho. Esse número passou para 32% em dezembro e agora manteve os 32%. Os que consideravam o governo negativo eram 28% em julho, 29% em dezembro e agora 26%. Não souberam ou não responderam 5% em julho, 4% em dezembro e agora são 5%. Daqui a pouco tem reportagem com dicas para você na hora de realizar as compras de mercado. O economista Pedro Neves vai explicar quando é mais vantajoso comprar em quantidade ou na unidade. É logo após o intervalo. A B2 de volta. De forma recorrente aqui nos nossos telejornais, estamos trazendo o problema da população que procura remédios na farmácia do estado e não consegue. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Jaira Lima. Jaira, essa é uma situação que infelizmente tem se repetido, né? Boa noite. Boa noite mais uma vez, Magno. Tem se repetido sim, infelizmente. E a gente sabe que muitas pessoas não têm condições de arcar aí com essas despesas de medicamento, recorrem aí à farmácia popular, a essa farmácia do estado, mas infelizmente há alguns meses estão indo e dando viagem perdida. Inclusive tem gente, Magno, que está à espera de medicação desde agosto de 2024. E a doença não pode esperar, né? É preciso manter aí o tratamento, fazer tudo direitinho, tomar as medicações corretas para garantir aí o sucesso do tratamento. Só que infelizmente essas pessoas estão tendo essa dificuldade. Tem gente inclusive que já acionou até o Ministério Público e mesmo através do Ministério Público não tem tido sucesso em relação a ter acesso aí a essas medicações. Quando eles vão até a farmácia do estado, a informação que eles recebem dos atendentes é que está em falta no estoque do estado. E aí quem tem condições, de repente, até sem condições mesmo, se aperta e compra essa medicação, mas quem não tem, fica como, né? À mercê dessa situação. O repórter Gessé Acioli, junto com o cinegrafista Matheus Guerra, fizeram uma reportagem para a gente acompanhar melhor como é que está essa situação, trazendo um recorte aí aqui da situação da farmácia em Caruaru e na região. Vamos acompanhar a reportagem. É comum ao longo da vida descobrirmos alguma doença ou anomalia que afete a nossa saúde. Mais comum ainda é ir ao médico e, após o diagnóstico, ter um medicamento receitado para a recuperação da situação em questão. Mas algo que não se imagina é ser diagnosticado com uma doença cujo medicamento só é possível ser encontrado em uma farmácia pública e esta não ter a disponibilidade. Esse é o caso de muitas pessoas que, assim como Dona Jucicleide, têm enfrentado o problema. Ela foi diagnosticada com angioderma e, desde então, sofre com os sintomas. Fui na farmácia, fiz as papeladas lá. Desde o mês de agosto até agora, essa medicação não chegou. E eu preciso muito tomar essa medicação. Para vender tem? Nem para vender. Já fui nas farmácias, não tem. E nem faz manipulado. Ela explica que desde que descobriu a doença e recebeu indicação médica para buscar o medicamento, se dirigiu a uma unidade da farmácia do estado, mas desde a entrada no pedido em agosto do ano passado, ainda não conseguiu o medicamento. A demora é tanta que o prazo do cadastro de 6 meses já se venceu. Ela renovou, mas não há uma previsão de chegada do medicamento. Toda vez que vai à unidade, a resposta é sempre a mesma. Eu recebi, já chegou o prazo de renovar, eu já renovei. A semana passada eu fui lá para ver se tinha chegado e não chegou ainda. O que é que o pessoal da farmácia diz? Diz que todo mês eles pedem essa medicação e ela não chega. Em Caruaru funciona esta farmácia do estado.
local para distribuição de medicamentos que em muitos casos são caros e não podem ser adquiridos pela população, ou que as fórmulas não podem ser distribuídas ou comercializadas e que devem ser distribuídas em locais como este. O detalhe é quando o remédio falta e a população fica desassistida. O medicamento em questão que Jucicleide necessita é o Danazol de 100 mg, que serve para auxiliar nos momentos de crise da doença, já que esta atinge várias partes do corpo, com a presença de inchaços e, segundo ela, dependendo dos órgãos atingidos, pode ser bastante prejudicial. Você dorme e não sabe como é que vai acordar, se vai acordar inchada, se não vai acordar, entendeu? Eu fico muito preocupada. Situação difícil, né, gente, aí da dona Jucicleide dos Santos, a dona de casa, que infelizmente não tem nem essa opção aí de ir até uma farmácia de forma particular e comprar e acessar aí essa medicação. A gente sabe que essas farmácias do estado, elas funcionam em todo o país com esse objetivo mesmo, de dar esse reforço, de dar esse apoio para aquelas pessoas que dependem de medicamentos e que não têm condições aí de arcar com as despesas, muitas vezes alta demais, tem gente que toma 10, 20 medicações por dia e aí essa farmácia, ela deve atuar, ela deve oferecer esse serviço, que esse serviço seja de qualidade, que seja constante para essas pessoas, porque elas dependem dessas medicações para doenças crônicas, por exemplo, e elas não podem interromper esse tratamento, né, para não ter aí prejuízos à saúde. Eu vou passar para vocês aqui o contato do Ministério Público, porque quem se sentir aí prejudicado com essa situação, né? As pessoas que quiserem entrar em contato com o Ministério Público podem ficar à vontade para fazê-lo, assim como a dona Jucicleide. O Ministério Público aqui em Caruaru fica na Avenida José Florencio Filho, sem número, no bairro Maurício de Nassau. Através de e-mail também você pode enviar sua solicitação através do triagem.caruaru@ministeriopúblico@mppe.mp.br. Vou repetir, triagem.caruaru@mppe.mp.br. Tem um telefone para contato também, que é o 81-9314-5358, 9314-5358. Tem o Disque Ministério Público, através do número 127, que funciona das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. Outro número aqui, o WhatsApp, que é o 81-DDD 996790221, 996790221. Formulário da internet também, que você pode procurar a ouvidoria do Ministério Público através do ouvidoria.mppe.mp.br/formulário. E tem também o site do Ministério Público, que é o www.mppe.mp.br. A nossa produção passou o dia aí tentando entrar em contato com o pessoal do estado para saber como é que fica a situação desses pacientes que estão tendo essa dificuldade aqui em Caruaru para receber essa medicação, né, já que os atendentes informam que não há estoque nas farmácias do estado. Mas e aí? É só informar que não há estoque? Como é que fica a situação dessas pessoas que dependem dessa medicação? Mas infelizmente até o momento, até o fechamento aqui da edição da AB2, a gente não conseguiu um retorno, uma resposta e nem sequer uma nota aí do governo do estado. Vamos acompanhar, seguir acompanhando e esperando, Magno, é claro, que essa situação se resolva o mais rápido possível, porque essas pessoas que dependem desses medicamentos não podem esperar de jeito nenhum. Volto contigo, Magno. É isso, Jair. Obrigado. E o espaço continua aberto. Assim que chegar uma resposta, a gente traz para quem acompanha o AB2. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre economia. Fazer as compras dos produtos da cesta básica está cada vez mais desafiador. E para tentar encher o carrinho, mas sem pagar tão alto, uma opção é comprar em quantidade. Pensando nisso, o economista Pedro Neves foi até um supermercado e avaliou quando é mais vantajoso comprar em grosso ou na unidade. Então vamos acompanhar agora na reportagem. O tempo passa e tem ficado cada vez mais claro, mais evidente, que tentar equilibrar o orçamento doméstico para a maior parte das pessoas se torna mais e mais desafiador. Mas, em meio a esse contexto de dificuldades, existem as brechas que podem proporcionar uma economia. E é bom ficar ligado, de olhos abertos para elas. Quem vem sempre ao supermercado pode estar sentindo no bolso a alta nos preços, a inflação. Mas será que eles, os consumidores, sabem destes caminhos? Como o corredor de produtos em oferta melhor no supermercado? Você é consciente de que tem um corredor aqui separado só para promoções, até embalagens maiores. São preços mais vantajosos, sabia disso? Não, não sabia. Sabia não. Quando a gente calcula
o pacote menor pelo maior, pela quantidade de gramas ou ml, compensa muito mais pegar o maior. Às vezes a gente pensa que vai gastar muito mais, só que quando você vai fazer o cálculo de quanto vai gastar dos pequenos para chegar à quantidade do maior, em relação a valores, é muito mais vantajoso você comprar o maior. Você não perde a oportunidade, né? De jeito nenhum. Sim, se a pessoa aprender a analisar melhor, por exemplo, o aproveitamento de embalagens maiores vai poder levar mais com a vantagem financeira. Quem esclarece pra gente mais é o economista Pedro Neves. Ele ficou de olho em alguns produtos por aqui e fez as contas, começando pelo exemplo do molho de tomate. A verdade é que com a inflação cada vez mais alta, todo consumidor tem que ir para os supermercados e fazer continha de fato para conseguir economizar. E a gente tem aqui uma estratégia bem interessante que pode ajudar todo mundo a conseguir fazer uma certa economia. É a utilização e a compra de embalagens econômicas, que são essas embalagens de volume até maior. Às vezes a gente consegue encontrar até algumas ofertas específicas, como é o caso aqui do molho de tomate. Vou fazer uma continha rápida para quem estiver em casa conseguir entender a diferença. Se eu pegar um molho de tomate como esse aqui, ó, de R$ 2,29 e ele tem 300 gramas e comparar com esse molho de tomate aqui que tem 2 quilos, quando a gente faz a conta, né, para saber em gramas qual é o mais econômico, a embalagem econômica, o preço está saindo a aproximadamente 39 centavos a cada 100 gramas. Já essa embalagem pequena aqui, ela está saindo a quase 75 centavos em gramas. Então a gente consegue fazer uma economia bem significativa comprando um volume maior. E se a gente até fizer contas com marcas até de preço mais caro, mesmo assim a embalagem econômica acaba compensando mais para o consumidor. Então ir para a ponta do lápis, para a calculadora, na hora de fazer as compras vai fazer a diferença. E a batata palha? Aqui a gente tem outro exemplo de como as embalagens econômicas podem ser uma estratégia para quem quer economizar. No caso da batata palha, a gente tem aqui uma embalagem, né, que é de 500 gramas e uma embalagem de 60 gramas. Essa embalagem está saindo aí, o valor dela a cada 100 gramas, aproximadamente R$ 6,65. Né? Quando a gente compara com essa embalagem aqui, que é maior, é uma embalagem de 500 gramas, o preço a cada 100 gramas sai de aproximadamente um pouco mais de R$ 2,00. Então a gente consegue ver que faz a diferença comprar em quantidades maiores, principalmente quando a gente tem ofertas que botam esses produtos, né, em algumas áreas do supermercado, dando destaque com um preço bem atrativo para o consumidor. Tem mais dica para prestar atenção, hein? Tá aqui um produto que o pernambucano adora e a gente também pode economizar se a gente seguir essa outra estratégia. É aquela promoção que se você levar mais de um, você consegue um preço mais barato. Eu trago aqui o exemplo do flocão, porque ó, se a gente levar 3 unidades, ele sai de R$1 para 95 centavos. Né? Então acaba sendo uma economia, principalmente para um produto como esse que a gente consome muito ao longo do mês, vai fazer a diferença no orçamento familiar. Esse aqui é um produto que a dona de casa e o dono de casa sabe que sobe muito ao longo do tempo, né? O preço fica cada vez mais caro, mas também utilizando a estratégia de comprar mais unidades para ganhar desconto vai fazer sentido. No caso do óleo de soja, você levando aqui 4 unidades, o preço sai de R$ 8,29 para R$ 7,89. Então, a gente consome muito esse produto, ele sobe muito de preço e faz a diferença comprar usando essa estratégia de comprar mais de uma unidade para economizar. Ele bateu um papo com o gerente geral deste supermercado no bairro Universitário. A gente está com o Erivaldo, que é gerente de loja, e ele vai dizer se tem esses espaços, essas áreas específicas aqui na loja para poder beneficiar o consumidor em termos de economia. Aqui na nossa loja, nós temos aqui um espaço voltado justamente para aquela cliente, dono de casa que quer fazer economia. Nós temos as embalagens institucionais, nós temos produtos que a partir de 3 unidades você ganha um desconto e quando você faz a sua compra no final você vai ver que o desconto é muito maior. E em relação ao consumidor, vocês adotaram essas estratégias para ele começar a ficar consciente em relação à economia ou o consumidor mesmo que já busca esse tipo de produto em destaque, em oferta, embalagem econômica? Hoje nós temos um corredor exclusivo justamente por quê? Porque hoje a tendência do mercado é essa, é o cliente procurar fazer economia. E nós temos esse corredor específico, nós temos uma pessoa que fica nesse corredor justamente para tirar as orientações do cliente, mostrar para ele o quanto é mais vantajoso ele levar uma embalagem econômica. A gente pegou as principais dicas para economizar. Agora, tem uma coisa que todo consumidor tem que fazer, é sair de casa já com uma lista de compras,
entender bem quais são os itens que ele pode comprar em quantidade e fazer um orçamento bem ajustado para no final do mês conseguir economizar. Então, seguindo essas dicas que a gente deu aqui, tenho certeza que no final do mês, no final do ano, você pode economizar um valor significativo e seu orçamento ficar um pouco mais folgado. No próximo bloco, nós vamos falar da expectativa para a realização do Festival de Jazz de Garanhuns. AB2 de volta. O movimento de turistas por causa do carnaval atrai oportunidades para o mercado de trabalho. O setor de bares e restaurantes espera aumento nas contratações durante esse período. O Recife está cheio. Turistas passeiam e esperam pela diversão que a cidade proporciona. Tô achando de tudo. Bem gostoso o lugar, muita coisa para conhecer. A praia, a água é bem quentinha, que é diferente do meu rio, que a água é muito gelada. Então tô bem acabando mais na praia mesmo. Essa movimentação não é à toa. A temporada de verão chegou com tudo e com o carnaval, uma onda de oportunidades surgiu. O turismo aquece a economia, abre portas e gera empregos em diferentes setores. Este restaurante, que fica no coração do Recife, precisou reforçar o time para dar conta do número de clientes, o que foi ótimo para as novas funcionárias, que estavam em busca de emprego. Pegaram meu currículo, olharam assim e falaram, se você quiser realmente aprender, você esteja aqui amanhã. Eu tive o compromisso e a pontualidade o suficiente para estar aqui. Fiquei muito feliz, eu estava procurando emprego, fazia 2 anos já, desde que eu saí do meu último estágio, e eu procurava muito em site, principalmente assim, menor aprendiz, e eu não estava encontrando, mas eu achei esse aqui. Quanto mais perto do carnaval, mais a gente precisa de pessoas extras aqui na casa. E no carnaval, então, é quando bomba mesmo, né? Em torno de 25% a gente aumenta nesse período, né? Nesse momento eles estão reunidos aqui, que nós estamos fazendo um treinamento para melhorar o atendimento, né? Para abordar melhor os clientes. De acordo com uma pesquisa da Nexus e do Ministério do Turismo, no ano passado, os turistas estrangeiros injetaram mais de 40 bilhões de reais na economia brasileira. Aqui em Pernambuco, de acordo com a Impetur, houve uma movimentação econômica de mais de 3 bilhões de reais. Para este ano, com o carnaval começando mais tarde, a expectativa é de que esse número seja superado. Enquanto isso, os turistas chegam e se encantam com as belezas do Recife. Ricardo é do Rio de Janeiro e veio com a família a passeio. A cidade hospitaleira, as pessoas bem alegres, bem hospitaleiras, bem receptivas. E o passeio é olhar o pôr do sol, né, e ver como que é bonita essa cidade de Recife, né? Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, novas contratações devem ser feitas no período festivo. A programação feita pela Prefeitura do Recife também traz um pouco mais de movimento turístico, além também de Olinda, que a gente tem um polo carnavalesco também lá. Então a gente vê esse aumento de pessoas, aumento de faturamento e, por consequência, aumento de contratações temporárias. Então a gente tem essas contratações aí, um aumento de cerca de 15% nos restaurantes que ficam nesse foco do carnaval. Neste restaurante, no bairro de São José, a programação cheia deve atrair mais turistas e novos funcionários. A gente começa na alta temporada já aumentando a quantidade de funcionários no quadro fixo, e quando chega mais perto do carnaval, a gente acaba tendo também mais algumas pessoas por conta da demanda que cresce bastante nessa época. Para o Diego, que foi contratado em dezembro, o carnaval traz expectativa de muito trabalho e da efetivação. É mercado complicado, tudo apertado, mas isso agora é uma demanda alta, né? Espero que possa também ficar efetivamente, né? Aqui, rezando e torcendo para isso. É isso, o carnaval é marcado pela diversidade de ritmos e em Garanhuns o som do jazz é uma opção para quem prefere fugir da agitação. No município, a estrutura do festival começou a ser montada. A Praça Mestre Dominguinhos já começa a ganhar o ritmo do Festival de Jazz de Garanhuns. No local, trabalhadores seguem na montagem da estrutura, garantindo que tudo esteja pronto a tempo. Nos próximos dias, o espaço estará preparado para receber grandes nomes do jazz, blues e outros estilos musicais. O Carnaval da cidade de Garanhuns é para aqueles que querem fugir, né, da multidão, da aglomeração, e vem aqui curtir um carnaval de muita paz, de muita tranquilidade, de música boa, um carnaval em família. Então, assim, vai ser maravilhoso com atrações maravilhosas.
Além da estrutura dos shows, a segurança também recebe atenção especial. Por dia, policiais militares vão reforçar o policiamento, com o apoio da Guarda Municipal. O policiamento vai ser empregado nas seguintes modalidades: a pé, motorizado, usando as nossas viaturas e o apoio da motocicleta, nossa Rocam, e com apoio também da cavalaria, que irá fazer esse complemento do policiamento com a gente aqui durante esse festival do jazz, garantindo ao turista toda a parte de segurança e o nosso policiamento ostensivo e preventivo. O Festival de Jazz de Garanhuns acontece entre 1º e 4 de março e vai movimentar a economia local. Além disso, vai proporcionar uma experiência cultural única para moradores e turistas. E a animação não para por aí. Está tudo pronto também para o tradicional Desfile das Virgens, um evento marcado pela criatividade, irreverência e diversidade. Além disso, o Carnaval nos Bairros promete levar a folia para diferentes regiões da cidade, garantindo uma programação descentralizada e acessível a todos. Além do Carnaval do Jazz, do Garanhuns Jazz Festival, nós temos também o Carnaval nos Bairros. A gente começa na sexta-feira com o tradicional Desfile das Virgens, um desfile que já acontece há mais de 20 anos, e temos Carnaval nos Bairros, Coab 2, Boa Vista, Coab 1 e Magano. E para que esses dias sejam de muita alegria, boa música e segurança, algumas medidas simples podem evitar transtornos durante o evento. O folião, durante esse Festival do Jazz, deve ter os seguintes cuidados, Não utilizar o uso de garrafas aqui no interior do festival, objetos pérfuro-cortantes, que venham colocar em risco a integridade física de outro folião que aqui também esteja. O município de Pesqueira, no Agreste, é conhecido pelo Carnaval dos Caiporas e por lá a animação já começou no nosso portal G1 Caruaru e Região. Tem informações sobre o assunto. Quem vai trazer agora para a gente essas informações é o repórter Fábio Gomes. Boa noite para você, Fábio. Oi, Magno. Boa noite para você mais uma vez e uma boa noite especial para todo mundo que acompanha a gente. E é isso mesmo. Aqui no G1 nós já estamos no ritmo da folia de carnaval e separamos os horários de atrações de alguns municípios que se destacam com o carnaval aqui no interior do estado. Hoje nós separamos todos os horários das atrações do Carnaval dos Caiporas lá em Pesqueira, aqui no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que mais de 700 mil foliões aproveitem as festas de Carnaval de Pesqueira, que já começou com as prévias desde o dia 9 de fevereiro. Dentro das atrações confirmadas, tem grandes nomes da música brasileira, como Edson Gomes, Sorriso Maroto, e também artistas que estão em alta nas redes sociais, como, por exemplo, o cantor Marcinho Sensação. Como você já adiantou, Magno, a festa lá começa hoje e daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, quem anima a noite lá de Pesqueira é o trio e banda Asas da América. Já na sexta-feira, tem atração bacana animando o público também. Às 9 horas da noite tem a Orquestra Milênio, às 10 horas da noite tem também o cantor André Marreta e às 10h30 tem a Clara Sobral. E quem encerra os festejos de Momo da sexta-feira e indo para também o sábado de Carnaval é o cantor Marcinho Sensação, que se apresenta no palco às 00h30. Acessando diretamente agora a nossa matéria aqui no G1, o folião que está se programando para curtir os festejos aqui do interior pode conferir com todos os detalhes os horários divulgados pela Prefeitura e conseguir se organizar da melhor maneira possível para curtir essa festa tão tradicional da melhor forma possível lá em Pesqueira. A gente também separou outros horários, como a gente citou ontem, por exemplo, a respeito do horário das atrações do Carnaval de Bezerros. Temos também a programação de Carnaval de várias outras cidades aqui da nossa região Agreste e também do sertão do estado, que, como eu falei, se destacam por ter uma boa folia no interior, e a gente traz sempre esse conteúdo, principalmente agora, nessa reta final, onde tem muita gente se programando, se organizando para viajar e para curtir a folia de Momo aqui no interior de Pernambuco. Magno. Fábio, muito obrigado pelas informações. Lembrando que você que está acompanhando a gente agora, se perdeu alguma informação, quiser assistir novamente o AB2, é só ir lá no G1 Caruaru e Região. Fábio, boa noite, obrigado. Obrigado, Magno. Boa noite para você também, em especial para o pessoal que está acompanhando a gente. Olha, amanhã na Rádio que Toca Notícia você acompanha o programa Bastidores da Política, que vai trazer as principais movimentações em nossa região e em nosso país. Eu vou conduzir o debate com a participação dos colunistas políticos Elielson Lima, Marconi Aurélio e também Ney Lima. O programa Bastidores da Política começa amanhã às 10 horas da manhã, logo depois do programa CBN Caruaru. E terminou mais uma edição do AB2. A você, muito obrigado pela audiência. Amanhã nos encontraremos novamente por aqui. Até lá!